Olá, meus amores! Uma boa tarde! Que prazer enorme estarmos aqui mais uma vez para a nossa aula de hoje. Mas antes de começar a nossa aula, vão pegando os livrinhos de vocês, tá? Na matéria de Geografia. E enquanto vocês pegam os livros, quero dizer que estou com muita saudade de vocês, tá certo? Vamos lá, meus amores! Pegando os livrinhos para a gente poder estudar nosso conteúdo de hoje, que está muito especial. Então, vamos lá. Meus amores, o nosso conteúdo de hoje vai ser sobre o clima. Um assunto muito bom, muito gostoso de se aprender, tá? Quero que vocês prestem atenção direitinho, passo a passo, o que a tia vai explicar para vocês, tá certo? Então, vamos para o nosso assuntinho de clima? Vamos lá, todo mundo prestando atenção, ligadinho no conteúdo. Então, meus amores, observem aí direitinho, né, o que quer dizer o clima. Então, o clima, ele é o conjunto das condições atmosféricas que se repete com frequência durante um longo período de tempo em um determinado local. Então, vejam bem, tem lugares, tem locais que apresentam vários dias chuvosos, né? Outros locais, os dias são quentes, de muito calor. E assim, essa variação de temperatura, essa variação de mudança de estrutura de um ambiente, a gente chama de clima, certo? Que é o conjunto das condições atmosféricas, tá? Que se repetem em um determinado local com frequência, tá certo? Então, vamos lá, acompanhem direitinho. Então, veja bem, meus amores, mas por que isso acontece, né? Por que o clima muda em determinadas regiões? Então, vejam bem aí na nossa imagem, né? Nós já sabemos que a Terra, ela realiza dois movimentos muito importantes, né? Um movimento de rotação e um movimento de translação. E o que é que acontece? No movimento de rotação, é aquele movimento que a Terra faz em torno de si mesma, né? Onde acontece o movimento e o seu eixo, a gente identifica uma parte da Terra está de dia e a outra parte da Terra está de noite, né? E esse movimento de rotação dura 24 horas aproximadamente. Então, o que é que acontece? A parte do eixo da Terra que está voltado para o Sol, este clima, estes ambientes estão mais aquecidos. E a parte da Terra, onde não está direcionado para o Sol, já está à noite, onde o clima, onde o ambiente, onde a localidade está menos aquecida, certo? Então, a Terra, ela gira em torno de si mesma, como a tia acabou de falar para vocês, e ela executa esse movimento chamado de rotação, que ela dá aquela volta em torno de si mesma, em torno do seu próprio eixo. Ok, meus amores? Mas vamos lá para entender direitinho. Então, veja bem. Além do movimento de rotação, como a tia já falou para vocês, a Terra também gira em torno do Sol, né? Executando um movimento chamado de translação. Lembram que aquela volta que a Terra faz em torno do Sol, ela dura aproximadamente 365 dias e 6 horas, certo? Este movimento que a Terra faz em torno do Sol é chamado de translação. E através deste movimento surgem as estações do ano, certo? Que são primavera, verão, outono e inverno. Então, na medida que a Terra ela vai fazendo este percurso ao redor do Sol, que este movimento é chamado de translação, também origina-se as estações do ano, ok? Vamos lá. Preste atenção direitinho. Então, vejam bem, pessoal. Por ter um formato parecido de uma esfera, certo? Como a gente já sabe, né? A Terra é redonda. Então, por ter esse formato parecido com uma esfera, a Terra pode ser dividida em duas metades iguais, que essas metades são chamadas de hemisfério. Preste bem atenção, certo? A parte de cima vai ser chamada de hemisfério norte,
Olha aí bem direitinho, tá? Que a tia vai passar para vocês. Então, a parte de cima vai ser o hemisfério norte. E a parte de baixo vai ser o hemisfério sul, ok? Preste bem atenção direitinho. Hemisfério norte, a parte de cima da Terra, e a parte de baixo vai ser chamada de hemisfério sul. Então, a Terra apresenta dois hemisférios, o hemisfério norte e o hemisfério sul, ok? Vamos lá. E como a tia já falou para vocês, que através desse movimento de rotação da Terra, também acontece as estações do ano, né? Que eu já falei para vocês, que é primavera, verão, outono e inverno. Agora nós vamos estudar passo a passo as características de cada uma delas, tá certo? Então nós temos aí a primavera, tá? Que como vocês já sabem, que é a estação das flores. E é na primavera onde apresenta a temperatura agradável, certo? E é caracterizada pela presença de flores, como a gente já conhece direitinho, né? Então, o que acontece? Na primavera, o clima fica uma temperatura agradável. Nem fica muito calor, nem fica muito frio. Fica uma temperatura muito agradável, muito aconchegante, sem contar, né, a beleza das flores durante a primavera, a beleza e o perfume das flores, né, durante a primavera. Certo, meus amores? E agora nós vamos falar sobre o verão. Nossa, que legal, né? É uma estação muito legal para a gente viajar, para a gente ir para a praia, curtir o solzinho, não é verdade? Então veja bem, gente. No verão, as suas características principais são os dias ensolarados e as temperaturas são altas, né? É no verão onde nós percebemos aquele sol bem forte e aquele calor, né? Bem gostoso que a gente costuma sentir na época do verão, né? E que a gente aproveita, como a tia já falou, para um belo banho de piscina, para um belo passeio na praia, né? É um clima muito agradável no verão e muito bom, tá certo? Mas vamos lá. Agora nós vamos falar sobre o outono. Veja bem, o outono ele é caracterizado pela queda das folhas, da queda das folhas das árvores. E também é conhecido por ser a estação das frutas. Então, quando vocês observarem as folhas das árvores caindo, isso significa que chegou o outono, né? E é onde as folhas caem e aparecem os frutos. Por isso que também é chamado a estação das frutas, ok? E agora nós vamos falar do inverno. Pense numa estação maravilhosa, certo? E o inverno, ele apresenta temperaturas mais baixas, sendo comum a ocorrência de chuvas e, em alguns lugares, geada e neve, certo, meus amores? Olha, em algumas regiões chove, porém em outras regiões acontecem as geadas, né? E quando amanhece está coberto, as casas, os carros, né? Daquele gelinho. E em outros lugares acontece neve, né? Na nossa região, no nosso Brasil, nós só temos chuvas e geadas. Neve ainda não temos, ok? Mas vamos lá. E, meus amores, para as nossas atividades, certo? Vocês vão fazer na página 40 e 41, ok? Espero que vocês tenham entendido direitinho o nosso conteúdo sobre o clima, certo? Que são as variações de temperatura de cada localidade, tá? De cada região. E que através dessas temperaturas nós podemos desfrutar, né? De clima agradável, de clima frio e de clima quente. Ok, meus amores? Então, espero que vocês tenham entendido direitinho. Qualquer coisa, vocês voltam a videoaula para assistir novamente, tá? E se permanecer dúvida, o nosso combinado ainda está de pé, tá certo? Beijo, meus amores. Foi um prazer enorme. Até a próxima aula com a ajuda de Deus. Tchau, meus amores. Um forte abraço.